Olá, queridos alunos. Vamos iniciar mais uma aula de História. E hoje nós vamos ver um tema que é muito importante e eu posso até dizer que é a base dos conteúdos de História do 8º ano, que é a formação dos Estados Nacionais. Mas para isso nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar um pouco no tempo ao que nós estudamos lá no 6º e 7º ano, para que nós possamos entender de forma mais clara o nosso objetivo de estudo de hoje, tudo bem? Então, antes de nós falarmos da formação dos Estados Nacionais, nós vamos voltar um pouquinho o nosso olhar lá para a queda do Império Romano. O Império Romano caiu no ano 476 depois de Cristo. Como assim, professor? Ele caiu? Ele estava caminhando e caiu? Estava em pé e caiu? Não. O Império Romano caiu, ou seja, perdeu o seu poder, perdeu a sua força, o seu domínio, por conta de alguns fatores que nós vamos ver agora. Primeiramente, vamos nos lembrar que o Império Romano era muito forte e dominava boa parte daquela região da Europa, inclusive também da África. Só o que é que acontece? Com o passar do tempo, como o Império Romano já tinha conquistado muitas coisas, muitos territórios, ele não tinha mais o que conquistar. Era o maior império de todo o mundo, assim alguns contemporâneos daquele tempo diziam. Então, se a riqueza do Império Romano aumentava a partir do domínio que eles faziam, das guerras, de territórios que eles dominavam, como eles já tinham dominado muita coisa, podemos dizer assim, de certa forma, entre aspas, que não tinha mais o que dominar, então a riqueza dele parou. Como a riqueza dele parou, por exemplo, escravos, eles tinham que eram prisioneiros de guerra. Eles invadiam um lugar, faziam aquela guerra, e aquele povo que ficava ali, que era daquele lugar, iam preso e se tornavam escravos. Mas eles não estavam dominando mais. Então começou a crise escravista, ou seja, a falta de escravos. Depois também o acúmulo de riquezas foi diminuindo, porque a maior parte das riquezas que eles tinham vinham das guerras. Então já deu uma queda aí nas riquezas. Para sustentar todo aquele império, todo aquele, vamos dizer assim, aquele povão que trabalhava lá para o império, com o imperador, então o imperador começou a cobrar mais impostos. Então começou o povo a ficar numa situação mais complicada financeiramente. Então foi um dos outros fatores. E um dos fatores muito marcantes, eu não vou falar todos, estou falando aqui de uma forma geral, foram as invasões dos povos bárbaros. E quem eram esses povos? Quem eram esses povos bárbaros? Vamos entender um pouquinho da cultura de Roma primeiro. Então, todas aquelas pessoas que não tinham a cultura romana, ou seja, que não era romano de nascimento, que não falava o latim, que era a língua oficial, que não vivia a religião romana, que não tinha os hábitos do povo romano, era um povo que era considerado bárbaro. Ou seja, em outra linguagem, o povo romano estava dizendo que quem não vivesse igual a eles não tinha, vamos dizer assim, não poderia nem ser chamado de povo. Era um bárbaro. Era uma pessoa, vamos dizer assim, hoje com nós aqui do Nordeste. Nós falamos que é um matuto, fulano de tal é um matuto. Então, para o povo de Roma, quem não vivesse igual a eles, vamos dizer assim, para nós seria um matuto, para eles chamavam de bárbaros. Então, esses povos bárbaros, eles começaram a invadir o Império Romano. Como assim? Foram lá, chegando ao redor, nas fronteiras, começaram a cercar o Império Romano com medo, porque também o exército do Império Romano estava cada vez mais caindo. O que é que acontece? Chegaram lá de boa para o povo bárbaro e disseram, olha, para mostrar para vocês que nós somos super gente boa, nós vamos deixar vocês ficar com essa parte aí onde vocês estão. E aí vocês vivem aí, vocês plantam, vocês cuidam do que vocês precisarem. Ou seja, né, o povo romano, o Império Romano, ele não tinha mais, vamos dizer assim, um exército suficiente para proteger as suas fronteiras. Então eles juntaram o útil ao agradável. Vamos deixar o povo bárbaro lá, porque eles sobrevivem lá e ao mesmo tempo eles nos protegem. Só que o que acontece? O povo bárbaro não foi se contentando com isso e foi saindo das fronteiras e começando a invadir os centros, né, os grandes centros do Império Romano.
Então, de certa forma, com a invasão do povo bárbaro, o povo bárbaro começou a invadir de certa forma, de forma maior, e o Império Romano acabou sendo destruído, perdendo seu poder. Roma foi destruída e tanta coisa mais. Então, se a fonte da economia, da riqueza, que gerava riqueza ali, eram os centros das cidades, eram os centros urbanos, as grandes cidades, o povo, com medo das invasões dos povos bárbaros, fugiram para a zona rural. Foram, sei lá, a galera do interior. Então, o que é que acontece? A partir disso, a economia deixou de ser urbana e passou a ser rural. Então, o povo não tinha terra, em sua grande maioria, foi trabalhar para quem tinha. Esses grandes proprietários de terra, que eram chamados de senhores, e nós podemos dizer que eles eram chamados de senhores feudais, eles dominavam toda aquela região. Senhor feudal, como assim? O que é feudal? Feudal vem de feudo. Feudo significa terra. Então, os senhores feudais eram os senhores das terras, donos das terras. Então, essas pessoas começaram a trabalhar para esses senhores feudais. Então, aí começou a se formar um sistema político, econômico, chamado de feudalismo. Então, o que é o feudalismo? Um sistema político e econômico cuja fonte de riqueza era a terra. Quanto mais terra uma pessoa tivesse, mais rico seria. E quanto mais rico seria, mais domínio e mais poder tinha sobre as outras pessoas. Então, muitas pessoas começaram a trabalhar para os senhores feudais, que eram os servos. E aí começou a se formar a sociedade feudal. Então, no topo dessa sociedade feudal estava o clero. Quem era o clero? O papa, os bispos, os padres. Para os historiadores antigos, o clero eram os que oram, ou seja, os que estavam responsáveis pela parte espiritual, pela orientação espiritual daquele povo. Depois do clero vinha a nobreza, ou, como alguns historiadores chamavam, os que lutam. Ou seja, eram os nobres, os príncipes, né, vamos dizer assim, os condes, os duques, aquelas pessoas ricas, as nobrezas, os próprios senhores feudais, a galera lá da alta. E depois nós tínhamos na base dessa pirâmide, sim, voltando, porque chamavam a nobreza os que lutam? Porque geralmente os nobres, os ricos, eles costumavam ir para a guerra, algumas guerras, ou caçar, então ficou com esse nome aí. E também tinham aqueles que sustentavam todos esses dois, que eram os servos, ou seja, a galera, o povão, os camponeses, os servos, os trabalhadores. Então todo aquele povo trabalhava para que através dos seus impostos sustentassem a nobreza e o clero. Porque o clero não podia trabalhar, não podia pagar impostos, tinha que ficar só rezando pelo povão lá. A nobreza não podia trabalhar porque era gente rica, gente fina, não é? E tem todas aquelas regalias, controlava, segundo eles trabalhavam governando, entre aspas, administrando o povo, então era esse o trabalho deles. E o povão, a galera lá, tinha que trabalhar duro para sustentar esse povo todo aí. Então, o que é que acontece também? Surgiu uma forma de organização também, que era a suzerania e a vassalagem. O que é isso? Suzerano era um rei, vamos dizer assim, um nobre, que tinha muitas terras. Não era só... E aí ele dava uma parte dessas terras para outras pessoas trabalharem. Essas pessoas que recebiam as terras para trabalharem eram chamados de vassalos. Suzerano, quem dava a terra. Vassalo, quem recebia essa terra para trabalhar. Era entre rico e pobre? Nem sempre. Às vezes era um rei e outro rei. Um rei que tinha mais terra do que o outro se tornava suzerano, ou seja, dava uma parte para aquele outro rei que se tornava vassalo dele para produzir e depois eles pagavam lá a ele de alguma forma. É como aqui na nossa cidade de Arapiraca, os avós de vocês, os pais que trabalhavam na cultura do fumo, na maioria das vezes eles arrendavam a terra, ou seja, alugavam o terreno para plantar e depois pagava aquele dono lá. Era quase da mesma forma que acontecia com os suzeranos e os vassalos. Então, o que é que acontece? Eles diziam, né, que esse estilo de sociedade, essa forma de sociedade, a nobreza e o clero diziam, era o modelo de uma sociedade perfeita.
clero, nobreza e servos. Isso não poderia ser alterado. Por isso que a sociedade feudal era uma sociedade chamada de estamental, ou seja, composta por estados, por fases que não poderiam ser alteradas. Isso não dava possibilidade que uma pessoa serva lá do povão, um pobre, chegasse a ser um nobre, ser um rico, ou fazer parte do clero. Acontecia, né? Um filho de um pobre se tornar a ser padre, por exemplo, a ser bispo. Mas era muito mais fácil isso acontecer com os ricos. Era um modelo de sociedade perfeita e isso não poderia ser alterado. Até que, se vocês sabem que sempre tem alguém lá, a galerinha lá do contra, né? Algumas pessoas que estavam cansadas de trabalharem para os senhores feudais começaram a pensar diferente. Por quê? Quem trabalhava lá para o senhor feudal tinha que pagar muitos impostos. Era imposto. Trabalhando para o próprio senhor feudal, ele ainda tinha que pagar pelos instrumentos de trabalho. Por exemplo, imagine aí que uma pessoa, o patrão lá tem um terreno para trabalhar, lá uma roça, e chama as pessoas para trabalhar. E o patrão tinha lá os instrumentos de trabalho, vamos dizer, uma enxada, um machado, alguma coisa assim. O empregado, para trabalhar naquela terra, tinha que alugar ao próprio patrão os instrumentos de trabalho, ou seja, estava pagando para trabalhar. Então, tinha os impostos sobre os instrumentos de trabalho, sobre o que eles produziam, mais da metade do que os pobres dos servos plantavam para eles mesmos. Tinham que dar uma parte também para os senhores feudais. Tinha que trabalhar ainda uns 2 dias de graça para os senhores feudais, sem receber nada por isso. Enfim, algumas pessoas começaram a se cansar dessa vida de tantos impostos. Então, o que foi que aconteceu? Começaram a produzir algumas coisas para vender nas cidades, perto das cidades. Que aos poucos foi diminuindo as invasões dos povos bárbaros. Então, as pessoas foram se chegando mais às cidades. As cidades eram muradas. Por quê? Para se protegerem das invasões. Então, o que era que acontecia? O comércio, né, as pessoas começaram a vender ao redor daquelas cidades, daqueles muros das cidades, ou dentro das próprias cidades. Essas cidades protegidas por muros eram chamadas de burgos, ou seja, cidade protegida. E quem vendia, quem comercializava naquele burgo era chamado de burguês. Então aí surgiu a burguesia. A partir disso houve uma outra divisão na sociedade feudal. Lembra lá que era formado por clero, nobreza e servos. Aí surge a burguesia e atrapalha toda essa organização. O que é que acontece? Como a burguesia surgiu, foi ganhando força com o passar do tempo, o feudalismo, ou seja, o feudo, as terras, foram aos poucos deixando de serem a principal fonte de renda daquele povo e foi dando lugar ao comércio. Então, se a burguesia estava em alta, então o feudalismo, os senhores feudais estavam em baixa. Então o feudalismo começou a entrar em crise. O que é que acontece nesse período aí? Com a crise do feudalismo, a burguesia foi se fortalecendo. Do século XII até o século XV foi começando a formação dos estados nacionais. O que é que acontece? Os senhores feudais foram perdendo poder. Os reis foram se chegando perto da burguesia porque era quem estava comandando toda a economia naquele tempo. Para não perderem o seu prestígio, o seu poder, a sua imagem, os senhores feudais foram se chegando perto do rei para pedir ajuda, porque o feudalismo, que era a fonte de renda deles, de riqueza, estava caindo. Então, o que é que os reis chegam lá para os senhores feudais e dizem? Não se preocupem, eu ajudo a vocês. Contanto que todos esses feudos passem a ser administrados por mim. Vocês serão apenas, vamos dizer assim, meus empregados. Então, os senhores feudais passaram de patrão a empregado. A empregados, né? Então, isso aconteceu a formação dos estados nacionais. Ou seja, se antes existia um feudo que era comandado, existiam feudos que eram comandados por vários senhores feudais, tudo isso passou a ser comandado por uma única pessoa, que era o rei. Então houve a formação dos estados nacionais. O rei mandava naquilo tudo.
Os primeiros reinos a serem organizados foram Portugal, Espanha, França e a Inglaterra. Só que nesse meio tempo aí aconteceu um probleminha com a França, né? O rei da França, que era o Carlos IV, em 1328 ele morreu e não deixou herdeiros para assumir o trono dele. O que é que acontece? O sobrinho dele, ele queria ser rei, o sobrinho de Carlos IV, né? Queria ser rei. Só que também Eduardo III, que era o rei da Inglaterra, ele também queria ser rei. E aí ele se coroou, disse, não, Felipe, fica na tua aí que o rei sou eu, porque eu já tenho um reino formado, então eu vou só expandir o meu reino. A França vai ser o quintal da Inglaterra. Aí começou a briga entre Eduardo III e Felipe IV, né? E Felipe, pela disputa pelo reino da França. E essa guerra chamou-se de Guerra dos 100 Anos, que foi de 1328 a 1453. Nesse momento aí, houve uma influência, uma ajuda muito grande, né, um papel de destaque, de Joana d'Arc. Era uma jovenzinha francesa, dos seus 14 a 15 anos, que ela disse ter recebido uma revelação divina. Deus havia revelado para ela que ela conseguiria tirar, né, o rei Eduardo III do poder e entregar a quem realmente deveria ser o rei da França, que era Felipe, sobrinho de Carlos IV. E aí então o que acontece? Joana d'Arc ela consegue liderar todo aquele exército e devolve, né, depois o poder a quem, vamos dizer assim, a quem deveria por direito ser o rei, que era o sobrinho de Carlos IV. E aí então, depois dessa guerra dos 100 anos, o cenário estava terrível lá. Eram crises, muitos mortos, destruição. Os senhores feudais passaram a pedir mais ajuda ainda aos reis, e isso fez com que o poder dos reis, a formação dos estados nacionais, se tornasse ainda muito mais forte. E aí, nesse contexto, acontece o absolutismo, que é absolutismo, poder concentrado em uma única pessoa. E quem era essa pessoa? O rei. Então, com essas crises, todos esses cenários de guerras que foram acontecendo e destruição, os senhores feudais vão pedindo ajuda aos reis, as pessoas não conseguem organizar tudo isso, e aí os reis eles vão concentrando o poder todo em si. Aí é onde acontece o absolutismo. Quando a gente está conversando assim com uma pessoa, a pessoa conta alguma coisa a vocês aí, um babado, fuxico, não sei. E aí a pessoa diz assim, a pessoa conta a você e você pergunta a ela assim, é verdade? Aí a pessoa diz, é verdade, verdade absoluta. Ou seja, é somente aquilo, foi aquilo mesmo. Então, absolutismo foi isso. O poder concentrado em uma única pessoa. Somente aquela pessoa mandava, governava e administrava tudo. E quem desobedecesse a essa pessoa, o que aconteceria? Isso nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, isso foi o que nós vimos hoje. A formação dos Estados Nacionais. Nós vimos que isso foi acontecendo aos poucos, quando o Império Romano foi perdendo seu poder, que entrou em crise, e até ser destruído, vamos dizer assim, haver a sua queda. Com o passar do tempo, os povos bárbaros foram invadindo os grandes centros, as pessoas foram morando nas zonas rurais, e aí foi surgindo o feudalismo, né? A economia deixou de ser urbana, passou a ser rural. Feudalismo, sistema político e econômico cuja maior fonte de riqueza era a terra. Nós vimos que a sociedade feudal era dividida em 3 partes. Clero, qual era a outra? Não ouvi, fale mais alto. Isso, a nobreza e os servos. Depois surgiu a burguesia, né, para quebrar essa rotina. E aí depois nós vimos que com o surgimento da burguesia o feudalismo vai entrar em crise. Na França nós vimos o que aconteceu, que foi a Guerra dos 100 Anos. Carlos IV morre sem deixar herdeiro. E aí o sobrinho dele, Felipe, queria assumir, só que aí Eduardo III, que era rei da Inglaterra, assumiu, né, se autocoroou o rei, começou a disputa entre os dois, que foi a Guerra dos 100 Anos.
Joana d'Arc ajudou lá na guerra, deu um empurrãozinho e volta o reino para os franceses, o domínio do reino para os franceses. Depois nós vimos que depois de toda essa crise, muitas mortes, destruição, crise na economia, as pessoas, o poder foi se concentrando na mão dos reis, porque somente eles tinham poder para organizar toda aquela questão, aquela sociedade, e aí vai surgir o absolutismo, que é o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, ou seja, o rei. Então é esse o nosso assunto de hoje. Agora vamos agora à atividade. Bons estudos, qualquer dúvida, dá uma revisada aí no vídeo e assiste novamente, ok? Até a próxima. História amigos e história amigas.